A gente pode observar na história da Torá como tudo se encaixa perfeitamente, né? Então, como eles foram a primeira geração de seres humanos, ou seja, foram os primeiros a nascerem nesse mundo, então eles também tinham a somatória de todas as almas, né, dentro deles. Então eles eram almas especiais, né? E aí eles têm esse nascimento no paraíso. Justamente a Guemará vai falar sobre isso. E aí, para eles consertarem as suas faltas, os pecados que eles cometeram, que também é um modelo dos pecados que nós temos, eles teriam que fazer esses consertos, né? Primeira questão é que o Caim, ele nasce com uma alma gêmea. O Adão, ele conheceu sua mulher e concebeu, dando à luz a Caim. Vateled é o Caim, que está aqui em cima, tá vendo? Então a gente tem aqui o termo, ó, Vateled é o Caim. Então Vateled está aqui em cima e embaixo está Et Caim. Que esse Et que tem a mais aqui, ó, ele justamente indica que tinha uma pessoa a mais com Caim. Ou seja, ele não nasceu sozinho. Então ele não nasce sozinho, e esse Et aí vai indicar que ele nasceu, né, com a irmã gêmea, né? A gente sabe que, pela lógica da Torá, e há uma discussão muito grande aí nos meios acadêmicos, teológicos, sobre essa questão, se a humanidade existia ou não, porque depois Caim vai habitar em cidades já povoadas, e aí se tem muitas ideias sobre essa questão. Aqui mostra pra gente que ele realmente é descrito aqui pela Torá como sendo alguém que não nasceu sozinho, mas que ele nasce exatamente com uma irmã gêmea. Essa irmã gêmea que ele vai nascer, não é? Ele vem exatamente, né, falando que ele nasceu com uma irmã gêmea, e o seu irmão, né, que vai estar lá no versículo, e Et agiviete, ou seja, o nascimento de Abel, e ela tornou a dar à luz, né? E aí a gente vê aqui, ó, a mesma palavra, ladebete, não é? A mesma palavra, e nós vemos aqui a palavra Et e a palavra Et novamente, que mostra pra gente que, diferentemente de Caim, não é? Que vai só ter um fragmento aqui, um Et, e não tem um Et antes e depois do nome, como no caso de Abel, que está aqui embaixo. Então a gente vê que há uma diferença. E essa diferença, nossos sábios vão dizer, é porque ele tinha uma irmã gêmea a mais. Ou seja, o Caim nasce com uma única irmã, que é a sua alma gêmea, que nasce com ele, e o Abel não. O Abel, ele nasce com duas irmãs gêmeas. Então tudo isso provocou muita inveja em Caim, né? Essa inveja que ele provoca em Caim, ela vai ser justamente por causa dessa irmã. E ele desejava tomar essa alma, né? Segundo os nossos midrashins, o nome dessa gêmea se chamava Valvira. E aí ele desejou muito essa Valvira. Aí se seguiram 52 anos, né? E aí eles foram oferecer uma oferenda ao Eterno. O Caim vai levar uns frutos bem simples e de baixa qualidade. Abel leva o melhor que ele tinha do seu gado. E Deus vai aceitar a oferenda de Abel e vai fazer acercamento a Abel, né? E Caim, ele não vai conseguir chegar aos céus com a sua oferta. Então isso vai fazer com que ele tenha um ódio mortal do seu irmão, né? E aí Caim, ele vai negar totalmente o Eterno, ele vai negar totalmente o Eterno, e porque ele vai negar Deus. Ou seja, ele, antes de matar o seu irmão, ele pensou, não há justiça nem
nem Deus, nem justiça, porque as coisas seguem como tem que ser. Então eu não tenho que ficar preocupado com os desejos que eu tenho internamente. E aí, isso está lá em Onata Ben Uziel Bereshit 4:8. Ele imagina isso. Abel também, ele falha no momento em que ele se acerca ali da sua oferenda, né? E no lugar dele abaixar os olhos para a presença divina, ter todo aquele respeito com Hashem, ele acaba levantando o rosto com o ego. Então isso, ainda que seja um erro menor do que o do Caim, vai trazer para ele graves consequências e ele vai ter que consertar. Para tratar e diminuir essa peleja entre os dois, então eles decidiram dividir um mundo, né? Os terrenos iriam pertencer a Caim, né, que se converteu em agricultor, e Abel seria dono de todos os animais, e ele se converteu num pastor. Isso, ao invés de ajudar lá na questão entre eles, né, eles acabaram brigando mais. Então o Abel exigiu que ele não pisasse na terra, porque é a terra dele. E o Abel, ele não queria mais que ele usasse os seus animais e botassem as roupas, né? E essa peleja vai terminar justamente com Caim matando Abel. Então eles fizeram algumas falhas. A primeira falha foi trazer uma oferenda muito simples que Caim trouxe. Esse é o caso de Caim, né? Ele tinha inveja do seu irmão. Ele renegou a Deus ao fazer um ato ruim, trazer o assassinato para o mundo, então ele achava que não teria consequência. Ele desejava a mulher do seu próximo também, que era essa irmã gêmea que Abel tinha. E ele vai acabar assassinando o seu irmão. O Abel, ele vai levantar o rosto para Deus, para a presença divina, e ele vai se sentir orgulhoso perante seu irmão, ou seja, seu irmão não alcançou a presença divina, ele desde procurar ajudar seu irmão, ele simplesmente ficou orgulhoso porque ele tinha conseguido e seu irmão não conseguiu. O Moshe Rabbeinu, ele vai vir para consertar exatamente essa questão do Abel, né? E aí 2400 anos vão passar, e aí o Abel vai regressar, né? A gente sabe que depois ele volta como Noa, etc. Mas nesse caso, para consertar esse pecado, porque ele tinha consertado alguns pecados anteriores, então dessa vez ele volta 2400 anos depois, justamente para começar esse tikkun, começar esse conserto. Dentro disso, né, o nome de Moshe, a gente sabe que a gente vai ter aqui, vamos pegar aqui agora o nosso PowerPoint. Ele vai gerar um nome onde ele vai trazer uma construção para essa questão, ou seja, um acrônimo do nome Moshe. A gente sabe que o nome Moshe se escreve com Mem, um Reish e um Shin. E aí essa palavra vai gerar a palavra Minshatiku Havel, tá vendo? E aí agora eu tenho um nome Abel, ou seja, o Moshe, ele vem para consertar, fazer o tikkun de Abel. Isso está codificado no próprio nome. Então todos nós conhecemos, aquele que estudam a Torá, né, a questão lá da sarça ardente, quando ele teve aquele contato ali com a sarça ardente, né. A primeira coisa que ele fez ali foi ter muita humildade, né? E ele baixa a cabeça, ele não aceita ali que ele seria, né,
o servo ali que livraria o povo de Israel, e ele acaba abaixando a sua cabeça. Então ele está fazendo um equilíbrio, uma questão que ele fez numa vida anterior de ter se sentido orgulhoso diante do seu irmão, que começou a causar toda aquela confusão entre eles. E durante toda a vida ele cuidou, né, das pessoas estarem levantando o rosto para a presença divina. Durante o eterno a gente tem que sempre manter a cabeça baixa, com muita reverência. Então, no momento da entrega da Torá, ele vai advertir as pessoas que elas não deveriam olhar para a presença divina. E ele mesmo, né, ele pede um sinal, né, e para Deus, né, onde ele fala Areni na et koderá. Permita-me, por favor, ver a tua honra, né, ou ver o eterno, ele pede. E aí ele não vê o eterno, ele vê o eterno por trás, que é uma metáfora, a gente sabe. E aí ele então vai consertar esse erro de Abel. E aí quando Deus fala para ele da sarça ardente, que ele será o líder, salvará o povo, né, de Israel, Moshe se nega totalmente. E os argumentos que ele utiliza, né, que ele teria um irmão maior, então ele tinha um irmão mais velho, que era Aharon, né, e que ele poderia ficar com ciúmes e inveja dele. Por isso, Deus, né, deveria botar sim Aharon e não ele como líder. Então, no livro de Shem, o Neshama, na página 292, né, que a sensação que envolveu Moshe ali é que esses momentos de temor, a reação do seu irmão maior, se devia, né, a essa mal relação que eles tinham, não nessa vida, mas na vida passada. E ele perdeu a vida por causa desse ciúme e a inveja do seu irmão, que era mais velho que ele no momento. Mas Deus tranquilizou ele dizendo, eu prometo que Arão não se ficará enojado, ou enjoará, ou ficará chateado de você. Então, como tem essa promessa do próprio Eterno, Moshe aceita a missão. E aí a questão do orgulho e da soberba, né, de Abel, por ele ter mostrado ali esse tipo de situação diante do seu irmão, ter sido orgulhoso, isso vai ser consertado por ele lá em Bar Midbar, no 12:3. Diz que Moshe era um homem muito humilde, muito manso, né, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então ele era muito humilde, ele não tinha como, e não tem como a gente alcançar a humildade de Moshe. Ainda que ele era uma pessoa, segundo nossos sábios, que tinha um temperamento muito forte, era uma pessoa muito, muito verdadeira, e às vezes quando tinha que gritar com as pessoas, etc., ele controlava isso. Ele tinha essa essência dentro dele de ter o controle sobre isso. E por isso ele é chamado de um homem mais humilde que existia. E aí é uma outra forma dele controlar também isso. Já Caim, não é? O egípcio, Caim ele vai ter que voltar exatamente e justamente para consertar alguns desses fatos, né? Então, quando Caim foi julgado por Deus, depois de assassinar o seu irmão, vamos ver lá em Bereshit 4:13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que eu possa suportar. Não é isso? Está lá escrito, ele não poderia suportar aquela punição. E aí vão explicar os nossos sábios que ele, então, como está aqui, ó, no mesmo texto que a gente leu lá, né? E que Shabartain, Yaquem, Caim, Veamar, Shebeaim, Shebeam. Shebea, não tem um. Então aqui está descrito isso, né? Isso é algo interessante de se ver, justamente porque a Torá ela traz esses segredos e esses segredos são super importantes.
Então, o que ele quis dizer realmente, o Caim, é que eles eram só ser, não? Então ele queria ser dividido em mais pessoas, porque seria muito pesado para ele vir na próxima vida e sozinho consertar aqueles erros que ele cometeu ali. E por isso, né, o Arizal, ele vai explicar lá no Cabanote Arizal 46.2, que a alma de Caim se dividiu em três. Sua nefesh, que é reencarnou no egípcio, que matou, teve que matar, né? E que simboliza a nefesh, parte da ação, e por isso ele tinha que pagar pelo ato do assassinato. O Rua de Caim, Urua, né, está no sentimento, então ele tinha que reparar os ciúmes e a inveja, né? E a sua Neshama vai reencarnar em Itró, que veio reparar os pecados que fazia a Deus, né? Pois a Neshama simboliza a profunda crença completa em Deus. Tudo isso vai estar insinuado justamente na Torá, né? Na frase que diz Lemer, aqui em Bereshit 4:24, se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque, não é? Ele vai, a palavra aqui é Lamer, Velamer, né? Será 77 vezes, é o que está aqui. Então, essas 3 palavras que são faladas aqui, por exemplo, a palavra que são seguidas, por exemplo, é Yud, Kuf e Mem, e também Caim. A gente vê que aqui nas letras são praticamente Kuf e o Yud são a mesma letra daqui. O que vai mudar é somente o Mem e o Nun final, ou seja, 40 e 50. E aí continua. Isso é difícil de explicar essas palavras, literalmente. Porém, segundo o nível Sod, contém um segredo muito grande. Shivatá indica que a 7ª geração do judaísmo, né, dessas pessoas, quer dizer exatamente na época de Moshe Rabbeinu, Yocan Caim se levantará Caim, ou seja, esse Yocan Caim, ele traria de volta o Caim. Isso é o que está o texto dizendo, que ele vem para reencarnar, e também está insinuado que reencarnará na palavra Yukan, como nós vamos ver aqui. Ou seja, se eu pego a palavra Yukan que eu tenho aqui, eu tenho as iniciais do nome. Veja, Itró, o Yud de Itró, o Kuf de Cora e o Mem de Mitzrayim, ou seja, do Egito. Eu tenho 3 pessoas codificadas, e que essas 3 pessoas vieram para consertar o Caim, que está aqui. Ou seja, eles levantariam o Caim. Isso é um segredo de Torá. Então, aqui nós entendemos que estas palavras do Arizal, né, que foram trazidas por ele, por isso que ele era o Arizal, ele conhecia a Torá muito profundamente, eles vieram cada um para trazer a sua reparação. Como o egípcio, o Caim, que agora tinha tido a sua alma separada, ele tinha que consertar as partes referente à morte, exatamente do que ele matou o Abel na outra vida. Por isso que Moshe, que é Abel, vai tirar a vida dele. Então ele não conseguiu se consertar, ele continuou com a sua violência, ele continuou fazendo incitação à violência, e aí ele acaba então tendo que perder a vida porque ele não conseguiu cumprir a missão. Com Itró, né, vem agora, né, a raiz de que Moshe matou o egípcio, então ele tinha que fugir do Egito, não tinha como ele ficar lá. E aí o faraó começou a persegui-lo, por causa desse assassinato, segundo os egípcios, que ele tinha cometido. E aí ele chega lá em Midian, né, onde
lá junto de um poço em Midian, ele vai ter um contato com as filhas de Itró. Ali ele tem uma disputa, né, das filhas de Itró com os demais pastores devido à ajuda de Moshe. Então, ele salva as filhas de Itró e vence essa disputa que havia ali. Com isso, o Itró começa a gostar muito dele e quer dar uma filha para ele se casar, né? Então ele vai pedir que ele se case com a sua filha Tsipra. Então, entre eles dois inicia-se uma relação. Moshe é um pastor de gado e Itró, né, ele permite viver na sua casa. Quando Moshe recebe a ordem de Deus para regressar ao Egito, para liberar o povo de Israel e levar sua esposa e seus filhos, então ele vai, né, para essa missão e libera sua esposa para que ela voltasse lá para a casa do seu pai. Ele vai sozinho, né? Ele sabia que lá no Egito seria uma tarefa muito difícil e que ele não poderia ajudá-la e cuidar dela como devido, né? E aí o Itró toma a filha dele, né, e os seus netos e leva eles de volta a Moshe. Depois que tudo é resolvido, ele vai lá de novo, ou seja, ele poderia prender as filhas, etc, e não deixar, mas ele começa a entender então a Torá e ele leva esses filhos lá para ele. Então ele começa a ver as maravilhas de Deus e decide converter. Então ele se converteu ao Deus de Israel, né? Então ele vai fazer um holocausto para agradecer a Shem. Inclusive dá a Moshe um grande conselho sobre o sistema judicial para o povo de Israel. Então é ele, esse Goin, que vai falar para Israel, para Moshe: olha, Moshe, você deveria separar as pessoas em grupos de 100, grupos de 1000, grupos de 10, para que as pessoas toda hora não venham até você te incomodar com tudo que é tipo de assunto. Todos esses atos de Itró vieram reparar a Neshama de Caim, a parte da Neshama. A gente já viu acima que foi dividida em algumas partes, em 3 partes. Um dos sobrenomes que tinha na Torá do Itró é que ele era Keni, né? E segundo o Sod, vem da palavra Caim, exatamente porque tem as mesmas letras. Quer dizer, ele também era chamado de um cainita, né? Ou seja, Caim, cainita. A continuação, né, de cada parte da história de Itró, né, repara a falta e as falas de Caim. Em primeiro lugar, já que Caim, agora que é Itró, nessa vida Caim está como Itró, matou a Avel, Itró tem a oportunidade agora de salvar a vida de Moshe. Isso sucede quando Moshe era um bebê, haja visto que Itró era um conselheiro do faraó. Então, conta o Midrash que certa vez o faraó tomava em seus braços o pequeno Moshe, né? E esse menino ia quitar da cabeça dele a coroa. Toda vez ele fazia isso. Ao princípio todos achavam muito bonitinho aquilo acontecer. Mas isso aconteceu em algo anormal, porque toda vez ele tirava a coroa da cabeça do seu avô, que era o faraó, né? E os conselheiros advertiram o faraó que tivesse cuidado, pois esse menino que nasceu, né, ele tiraria realmente a coroa do faraó de vez. E essa opinião foi tão difundida ali, né, que os conselheiros pensaram em matar o menino. Porém, de uma forma estranha, o conselheiro de Midian, chamado Itró, né, que não tinha nada a ver com Moisés, ele se opôs. E ele disse que o menino simplesmente se sentia atraído pela cor. E se colocasse também um prato com brasas ardentes, né, que também teria uma cor brilhante, eles veriam também que ele tentaria tocá-las e, enfim, né. Moshe então foi salvo por Itró, quando verdadeiramente ele vai ali agora reparar Caim, no caso de ele ter tirado a vida de Moshe na outra vida. Agora ele salva. E a Cabala vai trazer que Tsipra era a alma, né, da segunda gêmea
de Abel. Ou seja, aquela gêmea que o Caim desejou agora reencarnou como filha de Caim, que era Itró nessa vida. Então o Caim ele foi arrebatado e por esse motivo, né, o Itró ele dá a filha para Moshe, ou seja, ele foi atraído por Moshe foi atraído por Tsípora, já que ela era sua alma gêmea. Isso está insinuado na Torá, no versículo, né, da cena onde está escrito Vayorel Moshe Leshebet et Aish Ventilo et Tsípora. Como a gente recobra aqui também nesse capítulo, mais uma vez vai ter o et dobrado, ou seja, aquele et que vai estar dobrado lá no Bereshit, no caso do nascimento de Abel, aqui também o et ele está dobrado. E aí mostra que há uma ligação justamente por causa dessa gêmea que nascia ali, que era Tsípora. Então, o Midrash relata que Itró custou muito aceitar o matrimônio, pois havia, né, entendido que o Moshe era perseguido pelo faraó. E o Itró ele não queria problemas com o faraó. E aí, durante 10 anos, evitou a união, mantendo Moshe como cativo lá no seu sótão, escondido, né? Tomando assim o caminho do meio. E ele não entregava o Moshe para o faraó, para que ele lhe matasse, porém tampouco ele libertava. E esse assunto vinha, né, já que em sua vida anterior ele tinha tirado a irmã gêmea, a alma gêmea de Abel. Ou seja, Moshe tinha ficado sem a sua alma gêmea justamente porque o Itró, que é a reencarnação de Caim agora, ele tinha feito isso. Então, com muito esforço, ele teria agora que devolvê-la. Itró supera essa outra questão que ele tinha que consertar, né, e entrega para ele se casar com a sua alma gêmea finalmente. E depois que Moshe, né, regressou de seu padre, do seu pai, aclamam nossos sábios, ele teve que se divorciar dela para poder cumprir sua missão. É costume na Torá, sempre que o homem sai para a guerra, ele dá uma carta de separação para sua esposa, para que caso ele morra lá nessa guerra, ela não fique presa a esse casamento e tem que passar a vida toda sem se casar. E aí o que acontece? Ele tinha agora, né, mais um teste que está insinuado então de uma maneira muito certa, né, na frase que diz que Itró, né, a Moshe antes de chegar ao acampamento no deserto. Shemot 18:6. E disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. E aqui em hebraico eu também tenho a frase que também está aqui no nosso slide. Veja, eu separei aqui, a gente separa aqui, nossos sábios vão trazer essa explicação de que quando a gente pega aqui o Roshei Tevot, que é uma forma de gematria, a gente tem a palavra o Aleph, o Re e o Yud, ou seja, formando a palavra Ri. Ou seja, ele está dizendo, né, eu, seu sogro Itró, né, na palavra que eu sou seu irmão. Eu sou a reencarnação do seu irmão. Realmente eu descobri isso nessa caminhada. Então, por isso que tudo isso está acontecendo. Porque agora eu estou podendo reparar essa parte, né, dentro desse nível de alma que foi me dado, de reparar que eu sou o seu irmão. Então, quando Moshe ele casa com a Tsípora, então ele vai também começar uma sociedade entre ele e o seu sogro. Ou seja, entre Abel agora e Caim, que lá atrás tinham brigado. Onde o Moshe vai ser o pastor de Itró e ele vai dar lá para o Moshe, né, a facilidade de viver nas suas terras,
reparando assim a rixa que eles tinham lá atrás como irmãos. E aí também, aqui nesse caso, o Caim, que é o Itró, vai permitir que ele use os seus animais. E agora eles são amigos de verdade e aquela guerra que existia na outra vida está sendo reparada, né? Então, a partir do momento que Moshe chega até Itró e eles começam a conviver, né? Eles começam a fazer um caminho até Deus, e eles acabam crendo, né, totalmente em Deus, né? E na Torá vai ter a frase que somente ele podia pronunciar. Agora eu sei que Deus é o maior de todos os deuses. Isso está no Shemot 18 no 11. A gente está aqui no 6. E aí agora que ele descobriu essa questão que Deus enviava as pessoas para consertar, e ele entendia todos os problemas que acontecia na humanidade, ele viu toda a história, ele diz, Atá Yadeti Ki Gadol Adonai. Agora eu sei que o Senhor é o maior que todos os deuses, até naquilo que se houveram arrogantemente contra o povo. Ou seja, não adianta a pessoa tentar seguir os seus caminhos, tentar fazer aquilo que ela deseja, que no final ela vai ter que voltar para consertar. Então, por isso que Deus é o maior de todos os deuses, porque é Ele quem ressuscita a vida nas pessoas, todas as vidas, para que elas possam passar pelas dificuldades que ela tem, né? Para que ela possa realmente chegar ao nível que ela tem que chegar. E o Itró serviu a tantos ídolos, né? Ele dirigiu tantas religiões e seitas, né? E aí no final ele chega e reconhece o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, né? Então, dessa forma, ele vai acabar com o ateísmo de Caim, achando que não existia nenhum Deus que o julgasse. E aí vai trazer também o Baal Haturim, na Parashá Itró, que o valor numérico do nome de Itró soma 616, igual a frase, era sacerdote da idolatria. Também soma uma palavra da Torá para, né, indicar no que Itró passou de um polo ao outro. Ou seja, se o nome dele tinha 616, tinha três números a mais, né, do que a Torá, que é 613. E aí quer dizer que com esse número ele passa, né, de um polo para o outro, de um lado para o outro, de sacerdote da Torá para receber a Torá. Inclusive, existe uma paraxá na Torá com seu nome. E ele vai então passar a aconselhar a Moshe sobre como dividir o acampamento. A gente sabe que essa divisão de acampamento, etc., essas questões são muito internas e vão ser discutidas em outras aulas. E ao chegar ao acampamento do povo de Israel, né, e envolver-se ali com eles, né, vai falar na Torá, né, o sogro de Moshe ofereceu holocausto e sacrifícios. Isso está aqui no 18:12. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou os holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Araão, todos os anciões de Israel, para comerem pão com o sogro de Moshe diante de Deus. Aqui está falando exatamente isso, né, que ele tinha agora trazido quantidade e qualidade de ofertas para o Eterno. Então ele podia sacrificar tranquilamente porque era o melhor que ele poderia oferecer. Não existia nada melhor dentro da configuração dele que ele podia oferecer. A gente deve tomar aqui essa ideia para a nossa vida de que a gente tem que oferecer o melhor para o Eterno. E através desse melhor que a gente vai oferecer, são dentro desses quesitos mais profundos da alma.